Livro de Atos, capítulo 3. Aleluia. Glorifica o nome desse Deus. Aleluia. A partir do verso 1. Aleluia. Atos 3, verso 1. Vamos lá, tentar correr, porque tem coisas muito especiais a parte do Eterno. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. Aleluia, glorifique a Deus por essa palavra. Aleluia. Quando a irmã Flávia me falou o tema, o Espírito ministrou a minha vida a respeito da vida desse homem, Pedro, o discípulo Pedro. E algumas coisas a gente tem a aprender com Pedro, porque ele é alguém muito parecido comigo e contigo. Ele é alguém que ao longo da caminhada vai sentir algumas dificuldades, vai ser alguém que vai ter algumas inconstâncias, e é isso que o Espírito quer tratar conosco nessa noite. E você já pode falar: inconstância nunca mais. Aleluia! Inconstância nunca mais. Quando eu olho para a história de Pedro, eu consigo dividir ela em 3 ciclos muito importantes. 3 ciclos, 3 fases, 3 momentos. Primeiramente, a gente vai falar do chamado de Pedro. Quando ele encontra Jesus, a gente conhece essa passagem. Jesus pede o barco de Pedro emprestado para ensinar a multidão. E Pedro, que tinha passado a noite toda sem nada pescar, vai viver essa experiência, um milagre. Quando Jesus, ao comando de Jesus, ele volta ao mar, lança a rede e a rede vem cheia de peixe. Pedro ali fica maravilhado, ali ele tem um encontro com Jesus, ele larga tudo para seguir a Jesus. Porque aquele que um dia conheceu, aquele que um dia teve um encontro com esse Cristo, não tem como não se maravilhar com ele. É aquele primeiro amor pelo qual nós dizemos: vamos largar tudo, nós queremos fazer tudo em prol ao reino. Embora ainda como crianças engatinhando, mas a gente quer se entregar por completo. Mas ao longo da caminhada a gente vai encontrando alguns momentos de inconstância. Pedro vai nos mostrar isso na palavra. Porque Pedro, em alguns momentos, ele foi inconstante. E para que não fique nas minhas palavras, vamos lá. Eu não preciso abrir a Bíblia, não. Vou estar falando rapidamente para a gente ganhar tempo. No livro de Mateus, capítulo 14, nós vamos ver Pedro, quando vê Jesus vindo pela beira-mar, e ele está no barco, e quando eles pensam que é um fantasma, e quando ele percebe que é Jesus, ele fala: Senhor, se for o Senhor, faça que eu vá até ti. Jesus manda que ele venha, ele se lança ao mar, porque ele era alguém intenso, mas também alguém inconstante. Pedro então se lança, e a gente, com essa passagem linda, começa a andar sobre o mar. Mas ao mesmo tempo que ele está caminhando em direção a Jesus, ele olha para o lado, ele vê o vento ao contrário, ele vê o mar revolto e ele começa a afundar. Inconstância. Eu e você, muitas vezes na caminhada, somos assim. Olhamos para Jesus, queremos viver aquilo que ele tem para conosco, mas quando olhamos para o vento ao contrário, quando olhamos para a dificuldade, quando olhamos para as circunstâncias, temos a fitar o nosso olhar mais, focar naquilo que são as dificuldades. Como o povo de Israel, quando está caminhando pelo deserto, Deus manifestando milagres, prodígios, maravilha, Deus abrindo o mar vermelho, Deus colocando nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite, Deus derramando maná, mas o povo está caminhando, está murmurando. Ora estava fazendo bezerros de ouro, ora estava se queixando, lamentando pelas panelas que tinha no Egito de carne e pão e fartura. E muitas das vezes, eu e você somos assim, inconstantes, porque olhamos mais para as dificuldades do que para o autor da nossa fé.
Mas em nome de Jesus, inconstância nunca mais. Chegou um tempo na minha vida e na sua vida de constância. Chegou um tempo na minha vida e na sua vida de sermos cheios, transbordantes do Espírito Santo. Aleluia! Quando a gente passa para o capítulo 16 do livro de Mateus, nós vamos ver em um só capítulo a inconstância de Pedro. No capítulo 16, Jesus vai perguntar aos discípulos: quem dizes que eu sou? E os discípulos vão dizer, uns dizem que és Elias, que é Jeremias, que é João Batista, que é algum dos profetas. E Pedro, com autoridade, vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Revelação, que ele desceu fresquinho do céu para Pedro. Ó. Ele estava ligado, recebeu da parte de Deus o rolo. E Jesus vai dizer, não foste carne nem foste sangue que te revelaste isso, mas foste o meu Pai que está no céu. E digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Eu te entregarei, Pedro, a chave do reino, e tudo aquilo que ligares aqui na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que desligares aqui na terra será desligado no céu. Aleluia, revelação. E a minha oração é para que o Senhor dê ouvidos sensíveis à sua voz para cada um de nós. Que possamos andar no Espírito, ouvir no Espírito, nos expressarmos no Espírito, através da revelação do Espírito. Aleluia. Mas no mesmo capítulo 16 de Mateus, a gente vai ver um momento onde Jesus está falando daquilo que seria a sua morte e ressurreição. E Pedro vai exortar ele. Pedro com os olhos carnais. Pedro olhando para aquilo que era natural. Querendo impedir aquilo que era o propósito de Deus. Porque, queridos, muitas vezes aquilo que é o propósito de Deus vai ser em lágrimas, vai ser aparentemente em dor, vai ser aparentemente em perca. Mas entenda que o propósito de Deus, no final, é a manifestação dele sobre a sua vida. Jesus vai dizer a Pedro, afasta de mim, Satanás. Você não cogita as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Inconstância. E quando a gente passa um pouquinho mais à frente, a gente vai ver lá em Mateus 26, no mesmo capítulo também de Mateus 26, outra inconstância de Pedro. Pedro, quando Jesus diz ali na ceia, fala sobre aquilo que estava por vir. E Jesus vai falar daquilo que seria o traidor. Pedro vai dizer, não, Senhor, eu morreria por ti, mas não te negarei. Mas no mesmo capítulo de Mateus 26, a gente vai ver aquele momento tão conhecido por nós, que foi Pedro negando a Jesus por 3 vezes. E quando a gente olha, às vezes a gente se assusta como Pedro pôde negar a Jesus. E eu pergunto, quantas das vezes nós negamos a Jesus? Quantas das vezes a gente negamos aquilo que é o chamado dele sobre as nossas vidas? Quantas das vezes nós fazemos aquilo que é o contrário à vontade de Jesus? Pedro, então, quando o galo canta, se lembra daquilo que Jesus falou e chora amargamente. Arrependimento. Todas as vezes que saímos daquilo que é a vontade de Deus, existe uma graça sobre a sua vida. Através do arrependimento, existe um perdão de Deus sobre a sua vida. Existe um recomeço, existe uma nova história. Então não pare, errou, caiu, levanta, continua. Porque existe uma graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia! E a palavra vai nos mostrar que Jesus morre, morte de cruz, ressuscita ao 3º dia. E quando encontra Pedro, Pedro estava pescando peixe. Mas a ordem de Jesus era que ele seria pescador de homens, almas. E não mais de peixe. Pedro esquece daquilo que era o chamado de Jesus. E muitas das vezes estamos assim, caminhando, esquecendo daquilo que é o chamado de Jesus na nossa vida. Engavetando o talento, engavetando aquilo que um dia Deus falou que faria através de você. Mas em nome de Jesus, Deus está nessa noite trazendo à memória o chamado, trazendo à memória aquilo que um dia Ele falou que faria através da sua vida. Aleluia! E esse é o primeiro ciclo. Se eu pudesse dividir em 3 histórias,
o primeiro ciclo, chamado de Pedro, até Atos, a partir do capítulo 1. Depois, Jesus dá as instruções, passa 40 dias com os discípulos aqui na terra. E Jesus vai dizer, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Existia uma promessa. E o que me chama a atenção é que em Atos 1, eu já vou encontrar um Pedro com um comportamento diferenciado. Houve arrependimento, houve perdão, houve entendimento daquilo que era um chamado que um dia foi feito na vida dele. Pedro reunido com mais ou menos 120 pessoas. A palavra vai dizer que eles oravam, perseveravam em oração. Ah, queridos, não tem como sermos cheios do Espírito Santo se não perseverarmos em oração. A chave de tudo é a oração. Quanto mais eu oro, mais íntimo do Senhor eu fico. Quanto mais eu oro, mais eu entendo qual é o propósito dele na minha vida. Quanto mais eu oro, mais os meus ouvidos são sensíveis à sua voz. Quanto mais eu oro, mais eu conheço daquilo que ele tem para mim. Mas o problema é que a gente está vivendo uma geração que não ora, não gosta de orar. E tem momentos que mesmo sem vontade a gente tem que ir para o joelho e orar. Porque aquilo vira hábito. Assim como você levanta, escova o seu dente, vai trabalhar, faz aquilo que é diário, rotina. Faça da oração a sua rotina. Está sem vontade? Ora do mesmo jeito. Você vai ver, quando você se ajoelhar, quando você começar a clamar, quando você começar a falar palavras de adoração ao Senhor, daqui a pouco você está tomado no mistério, cheio da manifestação dele, mas ore sem vontade. Não espera bater vontade para orar, não. Ora. Lê a palavra. É boca do Senhor. Como eu vou entender a sua vontade se eu não conheço a sua palavra? Não dá para vivermos de culto em culto apenas. Porque aí, o que aconteceu há pouco tempo? A igreja fechou. E aí? Quem tem vida com Deus, saiu das portas, continua com Deus. Continua buscando. Continua a entrega. Continua ouvindo o Espírito Santo, porque a vida com Deus precisa ser diária. Aleluia. Perseveravam em oração. E a gente chega em Atos e vamos ver aquilo que foi o evento do derramamento do Espírito Santo. Tem algo importante também a ser falado. É se junte com pessoas que vão te impulsionar a buscar mais de Deus. Porque quando eles oravam, perseverantes, eles estavam apenas em um só propósito, eles estavam apenas em um só anseio: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Então todas as vezes que você se aliança com pessoas que querem mais de Deus, com pessoas que buscam a presença do Espírito Santo, você vai se achegar mais na presença do Eterno. Então procure alianças que te façam querer mais de Deus. O evento do Pentecostes, após, a gente vai ver Pedro pregando, e mais ou menos 3.000 pessoas se arrependem. E o que me chama a atenção é que naquela época não tinha ar-condicionado, não tinha cadeira confortável, não tinha luz, não tinha fumaça. E a palavra não era carro próprio, casa própria. A palavra era: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Sejam batizados, recebam o Espírito Santo. É tempo de pregarmos: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Preciso olhar para dentro de mim, preciso ver aquilo que não está alinhado à tua vontade. Preciso pregar para o mundo: arrependei-vos. Porque muitas das pessoas que um dia entram na igreja, entram por milhares de coisas que lhe foram oferecidas. O Jesus gênio da lâmpada. E aí vem por aquilo que Jesus pode dar. Vem por aquilo que Jesus pode oferecer. E de fato, Ele faz. Todo mundo, se eu falasse aqui, quem tem experiência do que Jesus fez, do que Jesus realizou, do que Jesus deu, todo mundo ia levantar a mão. Mas o problema é que muitos vêm com essa motivação. E chega aqui, não acontece o que desejou, fica o quê? Frustrado. Porque veio pelo que Jesus podia dar e não pelo que Jesus é. Então que a palavra que sai dos nossos lábios seja: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Eu fico muito preocupada com essa geração que precisa de ter algo que incentive
para estar na casa do Senhor. É falar de Jesus. É falar dessa palavra que cura, que salva, que liberta, que transforma, que renova, que restaura e que traz salvação. Arrependei-vos. Um Pedro cheio da autoridade. Só que no capítulo 3 de Atos, o capítulo pelo qual nós lemos aqui, iniciamos a mensagem, eu caracterizo esse terceiro ciclo de Pedro como o ciclo da constância. Não ficou somente no Atos 2. Não ficou somente naquilo que era o movimento, naquilo que era o arrepio. Foi além. Foi constância. A vida de Pedro é marcada pela descida do Espírito Santo. Mas no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, nós vamos ver um Pedro que continua caminhando, continua marchando. Aquele Pedro medroso que temia, que olhava para o vento contrário. Esse Pedro já não tem mais medo da morte. Esse Pedro sofre perseguições porque já não existia mais inconstância, porque era cheio do Espírito Santo. Aleluia! Um Pedro que fala para o coxo de nascença: eu não tenho prata, não tenho ouro. Eu tenho algo muito mais valioso do que isso. Levanta e anda. Um Pedro que a gente vai ver que o povo pegava os enfermos, colocava nas macas, para que ao menos passasse a sombra de Pedro. Gente, pensa nisso, olha que autoridade. A sombra de Pedro projetasse nos enfermos e houvesse cura. Queridos, você acha que esse mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que fez isso através da vida de Pedro, não pode fazer na minha vida e na sua vida? O problema é que a gente não se posiciona. O problema é que a gente não busca em mergulhar na presença do Espírito. O problema é que a gente não toma posse de quem nós somos em Cristo Jesus. Aleluia! É tempo de levantar uma geração cheia. É tempo de levantar uma geração apaixonada pelo Evangelho. É tempo de levantar uma geração apaixonada por almas. É tempo de levantar uma geração que onde passa, as pessoas conseguem perceber: ali tem uma mulher cheia do Espírito Santo. Ali vai um homem cheio do Espírito Santo. Aleluias! Constância. Um Pedro que vai chegar a Dorcas, que estava morta. A palavra mostra que ele se ajoelha, ora, e ela ressuscita. A mesma autoridade que estava sobre Pedro está também na minha vida, na sua vida. Mas é necessário tomarmos posse disso. E em Atos capítulo 12, quando ele estava preso, e no dia seguinte ele ia ser entregue, provavelmente morto. E aí quando eu olho para esse capítulo, eu vejo Pedro dormindo. Gente, pensa, ele estava para morrer e estava dormindo. Só quem descansa no Senhor. Só quem entende que há algo muito além daquilo que é a vida na terra. Algo que a traça não vai corroer. Algo que é eterno, queridos. Pedro dormia. Quando a gente para pensar naquilo que era a perseguição dos mártires da igreja. Esse povo morria, mas não negava Jesus. E hoje, por muito menos, a gente está querendo largar Jesus. Não fez o que a gente queria, a gente quer largar. Não está conforme a gente queria que estivesse. Não quero mais saber desse Jesus, não. É pessoas que não estão fincadas naquilo que é a rocha. É pessoas que muitas vezes estão envolvidas apenas com a igreja, mas não com o Redentor. Porque quando a gente conhece esse Cristo, queridos, a gente passa pelo vale da sombra da morte. A gente passa pela moenda. A gente passa pelo deserto. Mas a gente passa olhando para Ele. Olhando para Ele. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! E que por fim se levantará. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Eu vim nessa noite com uma boca profética. Profetizar que seremos a geração que fará a diferença nesse mundo. Seremos a geração cheia de autoridade do Espírito Santo.
as palavras que saírem dos nossos lábios serão direcionados pelo Espírito Santo. Teremos discernimentos espirituais. Seremos cheios da graça do Pai. Aleluia, eu vim profetizar que não há mais inconstância sobre a nossa vida, mas é um tempo de viver constância. É um tempo de viver reto, olhando para Jesus, olhando para as promessas, olhando para a salvação, olhando para aquilo que é eterno. Eu não olho para o lado, eu não olho para a circunstância, eu não olho para o vento ao contrário, eu olho para Ele. A graça do Senhor que está sobre este lugar está liberando de todo fardo que você carregue. Arrependei-vos, há perdão de Deus, há renovo, há recomeços, há nova história escrita pelas mãos de Deus. Talvez o seu coração anseie por viver essa manifestação que houve na vida de Pedro. Ah, Lidiane, eu quero ser profundo, eu quero mergulhar nos rios do Espírito. Eu sei que tem algo a mais para se fazer. Sei que tem algo a mais para vivenciar. Eu sei que tem experiências mais profundas. Estou cansada de viver as experiências do outro. Eu quero mais, eu quero experiências com Ele. Ei, queridos, há o rio do Espírito sobre este lugar. E tudo que Ele quer é que você mergulhe. E tudo que Ele quer é que você se lance. E tudo que Ele quer é que você viva na dependência do Espírito. Eu creio que não sairemos daqui da mesma forma, querendo mais.